Olá! Estamos aqui mais uma sessão especial aqui. Deixa eu arrumar até o meu microfone para que a gente fique tudo maravilhoso, pois todos os dias ao meio-dia nós temos esse encontro incrível, marcadinho, para tratar de assuntos muito especiais e importantes que ajudam a cada um e cada uma no processo do autoconhecimento. Meu nome é Stefânia Zonaro, sou psicanalista, pedagoga e escritora, e é sempre um prazer estar com vocês aqui neste horário de almoço e deixando disponível esse material para você poder utilizar o conhecimento que está nele em qualquer momento que assim lhe convier, porque a ideia é que a gente compartilhe esse conhecimento com o maior número de pessoas, beleza? Então, olha só, o tema de hoje é um dos temas mais incríveis. E ele é usado como para puxar conversa ou como desculpa para muita coisa que deixamos de fazer. Olha só o tema de hoje. Hoje vamos falar sobre o tempo, né? Então, o tempo, ele pode ser apresentado em nossa história aqui hoje em duas formas. No estado da natureza, se ele está frio, calor, chuvoso, ensolarado, nublado, que é muitas vezes utilizado para começar um assunto, né? Nossa, tá frio hoje, né? Tá calor hoje, principalmente dentro dos elevadores. Quem nunca puxou o assunto sobre o frio ou o calor? Mas o tempo que a gente vai falar aqui não é esse tempo no estado da natureza, é o tempo cronológico. O tempo cronológico ele vem, né? Quando a gente fala a palavra cronológico, ele vem inclusive da mitologia do arquétipo de Cronos, né? Cronos é o senhor do tempo implacável. A única coisa que ele não perdoa e deixa que passe é o tempo, exatamente. Então, Cronos, ele é o senhor do tempo, o senhor daquele que de forma implacável ele corrói o seu tempo, independente da sua necessidade de ou desejo de que o tempo pare ou não. Ele simplesmente, de forma implacável, ele abocanha o nosso tempo de vida, o nosso tempo diário, o nosso tempo de experiências, o nosso tempo das relações e das histórias. Simplesmente, Cronos, ele corrói esse tempo que apenas passa, tá? Como é que a gente aprende na escola? A gente aprende o tempo linear. Então, lá no começo na escola, a gente aprende a linha do tempo. Linear, linha do tempo. Então, tudo tem o início, o meio e o fim, certo? O fim acabou, finalizou. O começo dessa linha não interage com o fim e tampouco com o meio. Então, quando a gente pensa na linha do tempo linear, então quando a gente vai pensar assim, por exemplo, de assuntos históricos, né? O advento da escrita. Então, aliás, advento da escrita não. Quando que se entende a história, né? Antigamente se fazia a linha do tempo e pensava assim, a história começa depois que inventam a escrita. Porque antes de tudo, da escrita, o que se tinha é muito a comunicação oral, então não era considerado história, porque história era só aquilo que a gente podia registrar. Sim, hoje não é mais assim, mas teve um contexto histórico onde, de forma linear e cartesiana, se compreendia isso. Depois, a própria evolução de vida das pessoas, né? As pessoas nascem, crescem, reproduzem ou não, envelhece e morre. O que aconteceu lá na infância não conversa com o que acontece lá na fase adulta e nem tampouco com a adolescência. E isso é um dos grandes equívocos, né? E propositadamente feito de uma maneira. Quando eu falo propositadamente, não é um assunto que eu vou aprofundar aqui, não dá, né? Em alguma literatura eu vou poder aprofundar, porque ele demanda muitos conceitos e contextualizações do que simplesmente eu falar uma frase. Eu vou ter que trazer para você gráficos, percepções, pesquisas, para a gente compreender que a questão linear, ela não é, a questão do tempo, ela não é linear.
como desta forma, e que essa forma de contar o tempo de forma linear, ela é uma corrupção. Vou usar essa palavra, corrupção. A corrupção. Assim como quando nós fomos dissociados do calendário lunar. Assim como nós criamos uma outra forma de contar o tempo a partir da linha do tempo linear do nascimento de Jesus, como se tudo que tivesse antes não fosse considerado história. Percebe que isso e essas definições estão ao serviço de alguém, e esse alguém é que não cabe aqui a gente se aprofundar, mas que eu quero plantar essa semente aí na mente de vocês, para compreender que os conhecimentos que chegam até nós, eles têm apenas a visão daquele que, de alguma maneira, tem o poder, de alguma maneira vai determinar como que vai se relacionar a questão da contagem de tempo, a política, a economia. Então, assim, a gente precisa ampliar um pouquinho aí, tá? Porque o tempo mesmo, ele é radial, como aparece nessa imagem aí. Essa imagem, ela é até a reprodução daquele tronco da árvore, né? Como se você serrasse aquele tronco. Então ele é uma forma da natureza. Ele é linear, né? Linear não, radial. Se a gente pensar na nossa pineal, que é a nossa antena, tem um outro programa aqui nessa playlist que eu falo sobre a intuição e a preocupação. Então eu te convido a voltar lá, procurar que esse eu explico exatamente da pineal. E a pineal é uma glândula que a gente tem aqui na região da nossa cabeça, como se a gente visse assim de forma diagonal, e essa pineal é a primeira glândula que se forma dentro do útero da mãe, no bebezinho, que ainda é um embrião, e ela funciona como uma antena de rádio, e ela tem dentro dessa glândula, que é uma glândula pequena de 8 milímetros, ela tem cristais de apatita. E já tem pesquisas de que ao abrir, né, ao verificar a imagem desse cristal de apatita, que está inserido ali na pineal, ele tem esse formato, um formato radial. Então, por que eu estou trazendo esse tema aqui? Por que é importante? Geralmente, a gente tem uma forma de conversar e de dizer que a gente não tem tempo para fazer determinadas coisas que vão ser importantes para o nosso processo de autoconhecer-se. O que é autoconhecer? É descobrir quais são as emoções que você está cultivando dentro de você. Como é que você cultiva essas emoções? A partir dos pensamentos que você tem. Então, pensamentos de medo, de angústia, olha as emoções aí, elas vão gerar toxinas no seu sangue. Pensamentos de confiança, de bonança, de boa fé, elas vão gerar outros tipos de enzimas para o seu sangue, de outros tipos de elementos para o seu sangue que não são toxinas, tá? Então, por que eu estou falando do tempo aqui? Porque o tempo, como ele é radial, tá? Então, o passado, o presente e o futuro, ele se apresenta aqui constantemente. Eu já expliquei, já até aprofundei em outros vídeos aqui sobre isso. Então, por exemplo, um trauma que aconteceu na minha vida lá quando eu era criança, ele vai estar sempre latente na minha linha do tempo. Sempre latente. Sempre. Sempre latente na minha linha do tempo. Sempre latente. E enquanto eu não olhar isso e deixar de forma inconsciente, claro, que esse trauma impacte, né? Me impacte pessoalmente, me deixe em choque, eu não vou parar de repetir lá na minha vida. Então é quando a gente vai tendo histórias repetitivas, dores, várias frustrações, muitas perdas, constante, porque aquele trauma, ó, toda vez que a roda do mundo e a roda do tempo gira, aliás, esse trauma passa aqui, ó, e ele resvala em mim. Então, não é a linha, aquela linear, ela é radial. A linear entende que o passado que ficou lá, ficou, não vai influenciar aqui. Só que não é a verdade, não é o que acontece de fato. E aqui eu não tenho a hipótese de trazer para você verdades absolutas, mas eu tenho para dizer para você
um estudo científico das linhas temporais, né? Então, assim, cabe a nós refletirmos sobre essas informações. O que faz sentido? Não temos as memórias, não temos as percepções, os traumas, né? Então, o que aconteceu lá no passado não fica lá no passado. Ele está sempre voltando aqui para me lembrar de que tem emoções que eu levo para o campo pessoal, eu entro em choque e eu preciso começar a aprender a soltar essas emoções para que eu possa entrar no processo do equilíbrio, tá? Tudo bem? Percebe que até, se a gente pensa no tempo ele radial, ele gera um movimento, né? E diferente de a gente imaginar a linearidade do tempo, até enrola a língua, desse tempo linear. Não parece uma corda bamba? Aqui parece que a gente vai gerando o movimento, e aqui parece uma corda bamba, que eu posso cair a qualquer momento para qualquer um dos lados, né? E aqui eu gero um movimento. Então, o que acontece? O tempo, ele só passa. Ele só passa. Ele não vai determinar o melhor momento para acontecer alguma coisa na sua vida. Não é ele que fala o tempo certo de acontecer as coisas, né? Na realidade, as coisas acontecem de acordo com a nossa fé e o movimento que a gente vai em direção àquilo que a gente precisa realizar na vida. Se a gente tem um trauma lá de infância, então eu vou dar um exemplo aqui. Tem um trauma lá na minha infância de sensação de rejeição, tá? Então, eu vou falar bem inconsciente aqui. Rejeição. Então, quando eu nasci, vou colocar bem de forma inconsciente aqui, para a gente perceber que se a gente não fizer terapia, a gente não tem como abrir as nossas mentalidades, porque tudo numa processo terapêutico é sintoma, e os sintomas vão ser avaliados para você poder virar uma página. Mas vamos lá. No dia do seu nascimento, você está lá para nascer, aí você sai da barriga da sua mãe. Aí o seu pai, ele tem certeza absoluta que é um menino, e é o que ele está esperando de forma muito, muito certeira. E aí ele vai até a maternidade, assim que a mãe consegue finalizar o parto, essa criança sai ali da barriga da mãe, então ninguém sabia o sexo, nada, não tinha essa questão do ultrassom para verificar, então tinha que ser na hora do parto mesmo. Aí a criança sai ali da mão, né, do médico, do enfermeiro, e ela vai para o berçário. E daí, né, antigamente tinha aquela coisa que o pai não participava do parto, tá? Hoje participa, mas vai para o berçário. E aí esse pai vai empolgado para o berçário, jurando que o que ele tem lá é um menino. E aí ele chega lá, ele vê que é uma menina e ele se decepciona profundamente. Aqui ele já gerou um trauma. Por quê? Porque ele pensou, o pensamento é vibração. E sim, você pode parar para observar que se tudo é vibração, o pensamento também é, e não é para algumas coisas e para outras não. Tudo bem? Então, assim, quando eu verbalizo, eu tornei aquele pensamento concreto. Mas quando eu só penso, ele é um pensamento em segredo. Muitas das vezes, esse pai nem percebeu que ele pensou assim, de forma tão reativa com a relação de ter uma filha menina, né? Bom, no momento seguinte, esse pai vai amar esta filha normalmente, vai gerenciar toda a vida, vai cuidar, vai tudo. Só que aquela rejeição inicial se vibrou no coração daquela criança de forma inconsciente, porque o pai não sabe que ele pensou. E a criança, ela captou, ela é uma antena captadora. Então, nenhum dos dois, conforme vão crescendo, eles têm consciência desse pensamento que ocorreu ali em segredo. Como é que a gente vai descobrir que isso daqui, de alguma maneira, atrasa a pessoa? Tá? Como é que eu vou descobrir isso daqui? Eu vou descobrir com a terapia, com a linguagem terapêutica, com a psicologia da correlação. Eu vou identificar através de alguns sintomas e algumas situações que as pessoas passam, eu vou identificar a partir daquilo numa leitura de campo.
E aí a gente vai entender que no momento do parto foi um processo de rejeição, e que aquele processo de rejeição, rejeição paterna mesmo, ele vem gerando na sua vida, na sua saúde física, muitos problemas. Então, a terapia vai ajudar a desvendar isso. Então, por que é importante a gente entender que esse tempo é radial? Então, lá aquela rejeição, que ninguém nem sabe que teve uma rejeição, ela vai constantemente se apresentar no momento presente, certo? Porque o tempo é movimento apenas, ele se movimenta, ele faz e ele vai passar você fazendo o que precisa ser feito ou não. Se você adia o seu processo terapêutico, o tempo vai passar de qualquer maneira. Não vai ter o tempo certo, não vai ter o tempo sagrado para aquilo acontecer. Você apenas está vendo o tempo passar, certo? Ele só passa. Ele é uma engrenagem que apenas entra em movimento, tá? E por que a gente é importante a gente compreender essas questões do tempo radial? Eu peguei aqui, ó, 2 instrumentos para eu fazer a linha temporal, tá? Quando uma pessoa nasce, ela nasce com uma linha temporal original, que é essa daqui, tá? Então essa criança nasce, ela tem uma linha, ó, prateada, plácida, tá? E aí no momento do nascimento dela, que o pai a rejeita em segredo, nem ele sabe que rejeitou, cria uma linha paralela. Então, aqui nessa linha aqui, era a linha original dela. Então, aqui que ela tinha a facilidade de compreender o propósito de vida, lidar melhor com as emoções, era aqui, nessa daqui, tá? Mas já no momento do nascimento já gerou um impacto aqui, ó, já criou uma outra linha, que não é prateada, não é limpa, tá cheio de marcas. E só que olha só, quando eu tiver na minha linha temporal, eu vou desviar para cá. Eu vou desviar para cá. Então, toda vez que eu vou vivendo histórias, eu vou passar aqui, ó. Então, eu vou repetindo histórias. O que acontece com a terapia? Na terapia, eu vou identificar essa rejeição que está em segredo, mas aí é possível identificar. E aí, o que acontece? Eu vou identificar. Essa pessoa vai compreender, ela vai entrar em aceitação, ela vai começar a mudar a forma de conduta e pensamento. Automaticamente a gente vai recolhendo essa linha aqui, que não é original, e ela sai daqui, tá? Vira e mexe, ela vai tentar voltar lá, mas se você tiver o autoconhecimento, você não deixa que ela se instale novamente, você consegue voltar para a linha original. Aqui nessa linha original tem outros tipos de experiências para você viver que faz parte do seu plano da sua linha original de nascimento. Todo mundo tem uma linha original de nascimento. Ninguém está aqui na Terra sem essa linha aqui, ó, original de nascimento, tá? Mas a cada emoção que a gente não vê, que a gente não cuida, a gente vai gerando outras linhas temporais, tá? Que não são as originais. Tudo bem? E aí, quais os exercícios que a gente pode fazer para trabalhar, para reunir essas emoções, ressignificar e ir recolhendo essas linhas temporais que não são originais, tá? Com a meditação. Então, por que com a meditação? A meditação a gente vai conseguir, através de relaxamento, através da meditação, através de exercícios guiados, a gente vai conseguir ir chegando até o momento onde a pessoa foi rejeitada. E aí ela vai ressignificar isso dentro dela. Ela não vai mudar a história. A gente não vai voltar e dizer para este pai não rejeitar. Não é isso. Mas a gente vai mudar as configurações que estão aqui dentro do coração dessa criança, que captou aquela mensagem ali. Em breve será publicado um livro de minha autoria que chama Doenças Infantis em Fase Escolar. Eu te convido a acompanhar aqui nesses vídeos o dia do lançamento desse livro. São materiais, é um material bem rico de pesquisa e de reunião de estudo de campo mesmo, para entender como que as emoções que as crianças nem sabem ainda nomear e nem sabem dizer o que ela, como é que ela se apresenta, como é que elas podem impactar tanto a saúde das crianças, tá certo? Então, meditação é a forma da gente criar esse caminho
até a nossa linha temporal. Meditação não é brincadeira, não. Meditação não é bobagem, não. Meditação não é só ficar em silêncio e sem pensar em nada. Meditação é um processo científico poderoso, importante, que trabalha com todo o processo da neuroplasticidade, então a gente consegue fazer esses caminhos de volta para reconfigurar traços de traumas e de situações que impactaram as pessoas emocionalmente e que tiram elas da linha original. E qual é o problema de sair da linha original? Você fica perdido, fica perdida, fica com a sensação de que não sabe para onde ir e não sabe de onde veio. E você reconhece essa sensação? Então, eu convido você a assistir esse vídeo novamente, mais uma vez, e quantas vezes forem necessárias, para você começar a compreender a importância da meditação na sua história. No mais, eu deixo aqui nos comentários do vídeo todos os links que você vai encontrar, o blog de meditação que eu escrevo, você vai encontrar o podcast Atuando em Você, você vai encontrar o link do meu canal aqui do YouTube, do Instagram e o Clube do Meditessência, que é o clube de meditação aqui do Método Essência Master. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, sempre no mesmo horário, no mesmo local, ao meio-dia. Um abraço grande, até mais.